Muitas vezes o sonho da estabilidade no emprego pode se tornar um pesadelo de várias etapas. Para entender um pouco mais sobre os concursos públicos, a gente conversa agora com o advogado Taurino Araújo. Boa tarde, doutor Taurino. Boa tarde, Rita. Boa tarde. Boa tarde. Quais são os problemas que mais levam os candidatos aos tribunais para serem admitidos? O grande problema nos concursos, Rita, é a questão do edital. Há um tipo de chavão que diz que o edital é a lei do concurso. Agora observe o seguinte, que lei deve ser interpretada, e interpretada na melhor perspectiva para o cidadão. Muitas vezes a gente está fazendo reportagem na rua, as pessoas chegam para dizer que queria que fizesse uma matéria porque fizeram um concurso, não foram chamados. Existe um prazo determinado fixo para todos os concursos ou cada concurso tem seu prazo? Como é isso, doutor Taurino? Isso aí, Luana, diz respeito a uma demanda ética nos concursos, porque quando se faz um concurso, abrindo uma quantidade de vagas, a expectativa, até do ponto de vista ético, é que haja o chamado dessa pessoa, que muitas vezes deixou família, emprego, para apostar nesse sonho. Hoje o entendimento vem mudando e o concurso passa a ser um direito para quem foi aprovado nas vagas. Mas há uma regra que diz, não sei se isso está pautado na lei, que qualquer concurso é renovável por mais 2 anos. Por exemplo, eu faço um concurso hoje para qualquer instituição, não sou chamada, mas eu tenho ainda esse prazo de 2 anos para a empresa me chamar ou não. Isso vale? Isso vale, Rita. Agora, de um lado, se você entrou na justiça para o seu concurso, mesmo que passe esse prazo, é obrigação da administração chamar. Há um caso, por exemplo, de um oficial de justiça de São Paulo, que ele passou em 99 e foi chamado agora para o cargo ao qual venceu. Isso é legal, ele ter sido chamado agora? É legal. É legal por quê? Porque o fato de o judiciário haver demorado em julgar a causa dele não pode implicar que ele perca essa oportunidade. Agora, todas essas situações, as pessoas entraram na justiça. Entraram na justiça. Ah, sim. É comum que essas pessoas que entram na justiça ganhem essas causas? É comum, sim. É mais comum do que se possa imaginar, Luana. Por exemplo, questões referentes a nível de escolaridade. O nível de escolaridade, às vezes a pessoa, por exemplo, tem um curso de tecnólogo e as empresas questionam dizendo que gostariam apenas de um técnico. Agora acontece o quê? Que um tecnólogo ele possui mais qualificação que um técnico. Por exemplo, em caso de eletricidade, um tecnólogo pode trabalhar com eletricidade de alta, enquanto um técnico só pode trabalhar com eletricidade de média. Então, o que é que os advogados fazem em relação ao concurso? Usam regras de interpretação. Por exemplo, quem pode o mais, pode o menos. Quem pode trabalhar com alta, pode trabalhar com média. Agora, doutor Taurino, uma coisa que a gente tem visto muito agora nas solicitações de concursos, né, nas inscrições, é um cadastro de reserva. O que isso significa para a pessoa que abandona os seus sonhos ou que está investindo nisso, estudando, fazendo um curso, se preparando para um concurso, e aí se inscreve para um cadastro que é de reserva, e não sabemos quando ele vai ser chamado? Rita, você tocou numa situação bem interessante. Eu entendo que cadastro de reserva é cadastro para valer. Por exemplo, não se admite que se faça um cadastro de reserva e que se chame terceirizados. Por quê? Porque no caso, se entrar um terceirizado, uma empresa terceirizada, ela está tomando a vaga, ou seja, está fazendo preterição da pessoa que passou nas vagas. Então, se alguém faz um Isso concurso é muito de reserva, comum. é porque ele está se comprometendo a chamar aquelas pessoas. Aquelas pessoas. No caso, teve um concurso da polícia que no edital falava que as pessoas tinham que ter até 30 anos para se inscreverem. Pessoas que passaram demoraram de ser chamadas. Quando foram chamadas já tinham mais de 30 anos, não puderam exercer o cargo. E aí? Outra pergunta muito boa, Luana. Essa regra é interpretada da seguinte maneira. A sua idade conta no dia que você fez a inscrição. Não quando você pode vai tomar posse. Outra coisa também, a sua idade máxima conta no dia da inscrição. Porque os atrasos não podem ser interpretados contra o cidadão. E aquelas especificidades que alguns editais também propuseram, esse da polícia, das pessoas terem dentes, não serem assim, assado. No Rio de Janeiro também teve muita polêmica quanto a isso. Tatuagem, isso é legal, ilegal? Como é que o senhor e o direito veem isso? Observe, existem profissões que elas exigem para o seu exercício certas características e certas condições. Agora, o que nós observamos é o seguinte, vamos ver quanto se ganha nesse concurso, a faixa de renda para que esse concurso é proposto. Então, tem exigências que se tornam absurdas por conta disso. Exatamente. Mas, doutor Taurino, existem também aqueles candidatos que não leem o edital todo, não prestam atenção, que de repente vão recorrer na justiça a alguma coisa que realmente eles não têm direito?
Não, porque eles geralmente recorrem através de advogados. Tem que ler atentamente tudo que está no edital, né? Tem que ler tudo que está no edital. Mas também no caso é o seguinte, quando há dúvida é bom procurar um advogado. Porque direito não é apenas lógica formal, mas é contraditório. Então a administração ela sempre vai dizer que o edital é a lei do concurso. Mas as pessoas que interpretam esse edital nem sempre estão capacitadas para fazer a correta interpretação. Fora quando o edital é retificado 500 vezes, né, doutor Taurino? A gente vai falar sobre isso no próximo bloco, você vai continuar aqui conosco. Se você tem alguma dúvida, está se preparando para um concurso ou está numa situação aqui que já foi discutida, 3339-8844 é o número do telefone para você fazer sua pergunta.